antes de nós iniciarmos, nós vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que de fato trate aos nossos corações, que Ele fale conosco, de forma profunda, que Deus possa abençoar a todos nós que estamos aqui nessa primeira ministração, que ela tem uma importância significativa, porque da compreensão dela, depende da compreensão das demais, Nós dependemos de entender bem hoje, para que as demais ministrações, elas fiquem claras para a gente. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez diante do Senhor estamos em oração. E dessa vez para rogar ao Senhor que nos abençoe, que o Senhor traga clareza aos à nossa mente e chama aos nossos corações. Incendeia-nos nessa noite, conforme a Tua vontade. Traga a nós, venha elucidar, tirando as nossas dúvidas e blindando-nos, Pai, de nós mesmos, das nossas ideias e filosofias, para que a glória do Senhor se manifeste através de nós. Tua palavra seja a nossa direção nessa noite, seja lâmpada para os nossos pés, seja luz para o nosso caminho. É como oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos queridos, eu fiquei com um tema muito especial, que é quem é Cristo, quem é Jesus. E nós vamos partir do pressuposto bíblico em Colossenses capítulo 1, que é o que foi proposto a nós. Capítulo 1 de Colossenses, aquele texto maravilhoso, conhecido, emblemático, o poema que está na carta aos Colossenses. Preste atenção, por favor. Nós vamos ler o capítulo 1 de Colossenses, do verso 15 ao verso 23, mas a nossa exposição se dará de forma mais aprofundada até o verso 20, pois do 22 ao 23, eu creio que será mais explanado amanhã, pelo menos o tema, não o versículo. Então diz assim a palavra do Senhor, e essa noite eu estou lendo na contemporânea. Eu estava com tanta saudade, como não é um culto público convencional, então hoje eu vou ler na Thompson contemporânea, que é a Bíblia que eu tenho apreço, que eu amo essa versão, e diz assim a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Esse é o texto áureo dessa noite, é baseado aqui que nós vamos compreender quem é Jesus de fato. Irmãos, essa compreensão sobre quem é Jesus, ela é essencial. Nós vamos já iniciar com os nossos slides, Então você vai acompanhar, nós vamos tendo aqui como que vai funcionar. Nós vamos ter aí um período de exposição, e logo após nós teremos um período de perguntas e respostas. Então, caso passe por algum tópico que você queira entender alguma coisa específica, e se eu tiver condições, pela graça de Deus, de responder, o farei. Se não, um dos outros irmãos que estão aqui certamente nos ajudará, e assim nós poderemos continuar. Sendo assim, no final é que serão feitas as perguntas. Então anote aí, assim nós vamos seguir um raciocínio de forma direta, sem interrupções, tá bom? Mas olha só, vamos lá na introdução. A maioria das pessoas admira Jesus Cristo. Dificilmente alguma religião do mundo falará mal dos ensinos, da moral, pessoa e obra de Jesus. Contudo, somente os cristãos reconhecem a sua divindade. Essa é a nossa característica. Portanto,
estar conversando com pessoas como testemunhas de Jeová, muçulmanos, por exemplo, né? E eles vão sempre falar de Jesus, eles vão falar de sua capacidade, eles vão falar de suas beneficências para a humanidade, vão falar de como do Jesus histórico ali de uma forma muito bonita também, etc e tal, mas somente os cristãos reconhecem a deidade dele, e esse é um ponto essencial para as nossas vidas. A Bíblia nos apresenta Cristo como sendo 100% homem, 100% Deus. O cristão que não crê nisso não é cristão. A base do cristianismo é a crença em Jesus Cristo, o Deus encarnado. Isso é a base para a discussão, é a base para a nossa identidade teológica. É assim que funciona o cristianismo. O cristianismo não é uma religião de afazeres, de beneficências. O cristianismo não é uma ONG, não é ser cristão como as pessoas dizem. Seja cristão, distribua a cesta básica, faça isso. Não, nós somos salvos pela graça para as boas obras. Mas isso é só obra. Ser cristão é ter uma teologia saudável e bíblica. Então é muito importante considerar o que vai acontecer aqui. Olha o que diz o C.S. Lewis, que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Ele não foi e não é só um mestre humano. Ele não é alguém para ser lembrado apenas pelas obras sociais que ele fez. Ele é Deus. Jesus é Deus. Essa é a base da nossa crença, é a base do cristianismo. Então guarde isso no seu coração, porque ao longo da exposição é nisso que vamos pegar. E nesse livro, né, já quero deixar a dica aí para os amados, o cristianismo, né, cristianismo puro e simples, que o irlandês C.S. Lewis vai de fato fazer uma exposição maravilhosa a respeito de quem é Jesus e do cristianismo que nós devemos professar. Nós voltaremos nas escrituras logo logo. Antes nós faremos uma exposição, uma contextualização aqui necessária. Olha só, antes da gente entrar em algumas heresias que aconteciam na igreja de Colossos, porque não dá para a gente poder fazer a exposição de quem é Jesus baseado no texto de Colossenses, sem antes compreender porque que Paulo está tratando sobre isso. A carta à igreja em Colossos, ela foi escrita para combater heresias que estavam dentro dela. Na verdade, ainda era o protognosticismo. Os irmãos sabem que o gnosticismo ele só se deu início de maneira formal após o 2º século, né? Então antes disso já haviam simpatizantes, a base da crença, a sondagem quanto a isso. Colossos foi uma cidade onde era de maioria grega, mas tinham muitos judeus lá. Então o tipo de heresia que foi combatido ali por Paulo, isso aí possivelmente entre os anos 60 e 62. A carta aos Colossenses é uma conhecida como carta da prisão. Então, junto à carta aos Colossenses também foi escrita Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas foram as cartas escritas da prisão romana. A primeira prisão romana de Paulo, aquela prisão que ele sofreu após o livro de Atos dos Apóstolos, termina com essa prisão. Uma prisão domiciliar de 2 anos ali. E Epáfras certamente foi aquele que instalou, que fundou, que plantou a igreja em Colossos. É possível que Paulo nem tenha conhecido os nossos irmãos em Colossos, não. Ele estava escrevendo essa carta porque chegou até ele lá, enquanto ele estava preso, essa prisão domiciliar permitia que ele recebesse visitas. E os visitantes, no caso o próprio Epáfras, ele era uma igreja de gentio, com muitos gentios, né? Com muitos gregos, mas também tinham muitos judeus ali. Então era uma miscelânea de crença, era um politeísmo misturado com um misticismo extremamente corrosivo, e estava entrando para dentro da igreja. Eles compartilharam isso com Paulo. Paulo então, sendo inspirado pelo Senhor, envia essa carta para combater heresias. Então preste atenção, a carta aos Colossenses sendo escrita dessa forma, se você ler toda a estrutura da carta, principalmente o 1º capítulo, que vai apresentar essa linda poesia, e logo depois, o 3º capítulo em diante, ele vai começar a mostrar, agora é muito parecida com a estrutura da carta aos Efésios. Agora que vocês entendem tudo que aconteceu e como Cristo fez, é hora de praticar esse cristianismo dessa forma. Aí ele traz a forma prática, a aplicação daquilo que outrora foi uma teoria. Então Paulo agora está combatendo a heresia. Na verdade, irmãos, abrindo um parêntese aqui, eu creio que você vai concordar comigo quando eu disser que os nossos dias, o que falta nos nossos dias são apologetas. Faltam apologetas nos nossos dias. Nós estamos vendo o sincretismo entrando na igreja, isso já há bastante tempo.
Também temos percebido o liberalismo teológico tomando conta dos púlpitos das igrejas e catequizando o cristianismo ou o protestantismo da nossa época, e muitas vezes nós estamos tranquilos sem fazer nada. Nós precisamos ser mais firmes no nosso posicionamento quanto à nossa crença, e crer em Cristo Jesus como 100% homem, 100% Deus, é parte essencial, tá? Essa heresia, ou a heresia que eles estavam pregando lá, né? Ela era, em sua essência, uma combinação do judaísmo e do paganismo filosófico, com um rótulo de cristianismo. Negava a suficiência de Cristo na redenção, na alma e plenitude da vida. Usava a máscara de cristianismo, mas não tinha nada de Cristo. Então, compreendendo o tipo de heresia que estava sendo ensinada em Colossos, ou estava infiltrando em Colossos, nós vamos entender por que desse poema e por que dessa estrutura tão maravilhosa, apresentando Cristo Jesus como sendo 100% homem, 100% Deus. Está na hora da gente começar também a olhar em volta e perceber o que está acontecendo e alimentar a congregação, alimentar os pastores que estão aqui. Esse é o nosso ofício. A priori do pastor é o alimento, por isso que é pastor. Aquele que oferece pasto, aquele que oferece alimento. Esse é o ponto essencial, é o ofício primário do pastor. Tirar o carrapicho, visitar as ovelhas e etc e tal, é secundário. É muito importante, mas é secundário. O essencial é a nutrição saudável do rebanho. É o que Paulo está fazendo aqui. Para nós diríamos assim, deixa esse povo para lá, vamos continuar e vamos firme. Não, não pode. Uma heresia corrosiva na congregação, ela pode minar a fé de muitas pessoas e isso daí se espalha. Então, Paulo agora, ele está batendo nessa tecla aí, considerando o período em que a carta foi escrita, considerando o cenário em Colossos agora, nós estamos vendo aí a relevância dessa carta, que naturalmente, como as demais, também era uma carta circular. Era uma carta que não ficaria só em Colossos. Outros na circunvizinhança, como Hierápolis, não é? Como Éfeso, receberiam também dessa carta aqui, para poder ser compartilhada. Vamos ver o propósito da carta, para a gente entender. Era combater as heresias presentes na igreja, mostrando a supremacia e suficiência de Cristo. Essas heresias estavam sendo ensinadas pelos falsos mestres pré-gnósticos, uma vez que o gnosticismo surge depois do 2º século. Olha, vamos ver as heresias combatidas? Olha só. Eles negavam, negam a preeminência e suficiência de Cristo. Está dando para entender então o motivo do texto, né? Às vezes quando lemos o texto, mas não entendemos o seu contexto, fica só uma poesia, fica só uma canção, só uma doxologia bonita. Mas não, isso aqui tem uma fundamentação muito profunda, ó. Cristo não era a única fonte de salvação. Eles insistiam que era possível encontrar a Deus por meio do conhecimento secreto especial. Já que nós entendemos que uma das bases da fé gnóstica está relacionada ao fato de que a matéria é má, para eles era inconcebível Deus encarnar. Para muitos deles era inconcebível Deus de fato ter criado todas as coisas, porque Deus, sendo bom e perfeito, não criaria o mundo como ele é. Olha que coisa interessante, porque eles não tinham conhecimento da obra vicária de Cristo na cruz, ou não tinham um entendimento claro a respeito disso. Mas olha só, eles também consideravam, a matéria como má e o imaterial como bom. Logo Deus não poderia ter vindo à terra. Acreditavam que Deus não tinha criado o mundo, porque um Deus bom não pode ter criado um mundo mau como o nosso. Vocês estão percebendo que ao longo dessa exposição a gente percebe uma similaridade muito grande com os nossos dias? Talvez vocês não estejam percebendo porque a gente não dá tanta atenção para os detalhes teológicos de uma pregação. Há um problema muito grande na igreja dos nossos dias, tendo sido tomada por uma perspectiva neopentecostal, já de maneira muito incisiva e forte, desde a década de 1990 principalmente. É difícil poder compreender que na canção tem teologia, ou a canção é uma teologia cantada. Os irmãos têm que prestar atenção no que está sendo pregado, se de fato é bíblico, se é coeso com o que a Bíblia está ensinando. Nós não podemos ser levados pelas emoções, porque senão vamos gerar uma geração de pseudocristãos superficiais e sem absolutamente nenhuma profundidade sequer para discutir com pessoas que não conhecem ou não concordam com a nossa crença. Está dando para entender? Eu fico muito chateado quando eu ouço pessoas dizendo assim, olha, tudo é teologia, teologia. Irmãos, é teologia. Você está falando de Deus, é teologia. Mas é muita presunção acreditar que pode estudar Deus. Quem diz que teologia estuda Deus?
Quem disse isso? Teologia é a sistematização das doutrinas bíblicas. É isso. Se você lê a Bíblia, você está lendo teologia. Você está buscando a compreensão da teologia. Então, a gente às vezes deixa entrar coisas dentro da igreja porque as pessoas são legais, são bacanas, são tranquilos. Não, deixa o irmão pregar isso aí. Não, no culto de jovens, tranquilo. Depois você vai aprendendo. Não pode. O púlpito é blindado pelo sangue de Jesus. E no púlpito, sola a escritura. O primeiro dos 5 solas, levantado e proclamado, sola a escritura. É ali, é aqui. Então, se você tem dificuldade em ler a Bíblia, ouça. Assista filme, pelo menos. Mas não abra mão da única fonte que pode, de fato, nos revelar o caráter do Senhor. Porque ir para a igreja atrás da revelação que um pastor pode dar a você, não é nem ser simples, é ser simplório. O cerimonialismo judaico também estava fazendo parte dessa situação, porque aí entrava aquilo que os judeus queriam também, que era a circuncisão, entre outras coisas. Considerava especial o ritual da circuncisão física, as dietas de alimentos, as dietas kosher, e a observância de datas especiais referentes à lei. Isso daqui, então, era uma miscelânea de um politeísmo trazido pela crença grega, misturada com o gnosticismo, com uma profundidade de judaísmo, o guardar as datas e as cerimônias. Pastor, misericórdia, mas que povo doido. Pois é. Será que algum de nós aqui já viu alguém entrando na igreja com a arca da aliança, ungindo para todo lado, pastores pregando de quipá, de talite? Não faz sentido para nós hoje. Não substitui a cruz pela arca. A arca é um tipo, só um tipo. A gente vai entender isso daqui a pouco, tá bom? A adoração de anjos, esses textos que Paulo fala sobre Cristo ser superior e etc e tal, é justamente porque eles acreditavam em uma hierarquia angelical, que nós vimos aqui como ele sendo superior, e veremos um pouco mais detalhado daqui à frente, principados, potestades e etc e tal. Era uma crença daquele período sobre a veneração aos anjos. Por isso Paulo, ele vai escrever enaltecendo o Senhor como princípio da criação. Os anjos, maus ou bons, existem por ele, desvalorizando a singularidade de Cristo, uma vez que estes seres angelicais poderiam servir de intermediários para chegar-se a Deus. Tem uma igreja em Belo Horizonte, é uma igreja antiga, e dentro dela lá nos fundos tem um altar para o anjo da guarda da igreja. Uma igreja protestante, ou pseudo-protestante, Isso é loucura, irmãos? É loucura, eu acho. Acho que é mais do que loucura. Jesus Cristo é igual ao Pai. Olha, este é a imagem do Deus invisível. Aí começa o nosso texto. Ele está apresentando Jesus como sendo superior aos anjos. Jesus é a revelação da glória de Deus. Ele é igual ao Pai. Então Jesus, ele não é vindo apenas de Deus. Ele não é um profeta aperfeiçoado, como eles falam no islamismo. Ele não é só um homem, o primeiro da criação, o primeiro. Não é Deus, mas ele tem proeminência também, etc e tal, como dizem os testemunhos de Jeová, por exemplo. Não, nós protestantes cristãos cremos que Jesus Cristo é Deus igual ao Pai, e que o Espírito é Deus, o Espírito Santo é Deus igual ao Pai e ao Filho. Igual ao Pai e ao Filho. Se você tiver boa memória e se lembrar do texto em João capítulo 14, quando é solicitado ao Senhor, mostra-nos o Pai. O que o Senhor responde, Há tanto tempo anda comigo e está me pedindo para mostrar o Pai. Ou seja, olha para mim. Jesus deixou claro quem Ele é, Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Ele não é só o vislumbre de Deus, Ele é Deus encarnado. Ele é a visão de Deus. Não precisa adorar outra coisa. Adoremos ao Cristo. Ele é a imagem que nós devemos adorar, porque Ele sim é a imagem do Deus invisível. Tipologia bíblica. Aqui a gente entra rapidamente aqui em um aspecto interessante, para a gente poder entender um pouco sobre o Jesus no Antigo Testamento. As
pessoas acreditam, a maior parte das pessoas, que tem gente que nem lê o Antigo Testamento, né? Tem gente que deixa de lado, fala, eu não vou ler não, meu negócio é o Novo Testamento. Não, o Antigo Testamento é todo o pano de fundo que Deus fez, que Deus permitiu, que Deus, para apontar para Cristo, tudo aponta para Ele. A tipologia bíblica é uma doutrina que ensina as manifestações, tanto as epifanias, quanto de fato as manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Tipologia, vamos lá, vamos passar que a gente vai entender. Estuda os tipos, os símbolos bíblicos existentes no Antigo Testamento. Ele pode ser entendido de certa forma como um padrão, ou uma ilustração de eventos, coisas, ou pessoas que apontam para o Novo Testamento. Então Jesus está sim no Antigo Testamento. É apontado para Ele o tempo todo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Muitas pessoas gostariam de ter vivido no período em que o mar se abriu, andou por cima das águas, em que aqueles milagres aconteceram como o pão desceu do céu e outras coisas mais. Mas nós somos privilegiados demais. Nós temos a Bíblia organizada nas nossas mãos. Nós já podemos ler o Antigo Testamento e enxergar que toda a história da humanidade é a história da glória de Deus. Que Cristo se manifesta de ponta a ponta, de Gênesis, do primeiro versículo até o último versículo de Apocalipse, Jesus está presente. É aí que está. É isso que a gente precisa compreender. E a tipologia vai nos ensinar um pouquinho rapidamente sobre isso. Um tipo é uma ilustração que representa simbolicamente a realidade existente, ou seja, um símbolo que aponta para algo que aconteceu ou acontecerá na realidade. É como se fosse uma profecia, sendo feita, e Jesus é a profecia se cumprindo. É como se fosse a sombra. É como diz o escritor, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, que diz que as coisas no passado eram apenas sombras daquelas que haveriam de acontecer. Então nós devemos olhar para o Antigo Testamento e enxergar Cristo nos detalhes. É isso que quer dizer aqui. Tipo é o profecia. O antítipo é o cumprimento dela. Antítipo é aquela coisa celestial ou a realidade prefigurada pelo tipo. Ou seja, o tipo prefigurou no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na Nova Aliança, foi cumprido isso. Por exemplo, o cordeiro, que é um animal usado nos sacrifícios, representa como análogo simbólico o sacrifício de Cristo. É muito importante entender isso, irmãos, porque nós vamos entender então o valor de todo o sacrifício veterotestamentário. Todo o sacrifício no Antigo Testamento, o sangue derramado ali no Antigo Testamento, o cordeiro da expiação, o bode da propiciação, tudo isso apontava para Cristo Jesus. E o mais interessante e maravilhoso é que todos esses apontamentos tinham símbolos específicos e todos eles coadunam em um único, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Tanto o profeta como o sacerdote, eles apontam para Cristo como profeta, sacerdote e rei. Ele é um único homem que exerceu os 3 ofícios mais importantes do Israel do Antigo Testamento. Ele, como sacerdote, também oferecia, como o sacerdote oferecia o cordeiro, Jesus é o sacerdote que ofereceu a si mesmo. Irmãos, compreendendo desde o Antigo Testamento e lendo desse jeito, como que a gente não dá glórias a Deus? Como que a gente não engrandece o nome do nosso Senhor? Gênesis apresenta a ação de Deus em restaurar a comunhão do homem com Ele, vestindo-o através de um sacrifício, pois Deus prepara um animal, provavelmente, isso aqui é só uma especulação, provavelmente um cordeiro, e lhe faz túnicas de pele para lhe vestir, após Adão ter tentado se cobrir com seus próprios esforços. Então, quando nós que já conhecemos o Cristo, sabemos o que Ele fez por nós, como Ele cobriu os nossos pecados, já que o texto de Hebreus diz que o sangue de bodes e animais não poderiam jamais purificar o homem do seu pecado, mas o sangue de Jesus pode. Aqui nós começamos a entender o que Adão fez, foi o que nós fizemos. Aquela célebre pergunta do nosso Senhor Deus a Adão, assim: Adão, onde estás? E quando a gente avalia a pergunta, obviamente entendendo o nosso Deus conhecedor de todas as coisas, não há possibilidade de Deus não saber onde estava Adão. Essa é uma pergunta que também não é quase que uma pergunta retórica. É como se fosse assim: Adão, onde estás? A pergunta é como se quisesse dizer assim: Adão, o que você fez? Olha para o que você fez. Agora você está tendo que se esconder. Faça uma autorreflexão, Adão. Ele pegou algumas folhas, se cobriu com um arbusto, o que foi tirado pelo Senhor, deixando claro que o homem não tem poder para purificar os seus pecados. Vocês entendem isso? Será que dá para entender que o homem não consegue se salvar?
Não sei por que tem gente que tem dificuldade para isso. Eu não sei como que tem pessoas que ainda têm a ideia de que o homem pode contribuir para a sua própria salvação. Nós estamos vendo em Gênesis que ele não foi capaz sequer de se cobrir ou de cobrir a sua vergonha. Deus fez isso por ele, sacrificando animais, o primeiro sacrifício em Gênesis, e cobrindo o homem com a pele. Olha como isso é enfático e é profundo. O antítipo: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, como eu acabei de dizer aqui agora. Então, as teofanias no Antigo Testamento também, que são manifestações claras, elas vão apontar para o nosso Senhor Jesus. Muitas vezes temos Deus se revelando em teofanias, as quais alguns teólogos defendem ser o Filho revelando o Pai. O próprio João Calvino defende que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é o próprio Cristo. É possível que João Calvino tenha chegado a essa conclusão, como nós chegamos, quando lemos, por exemplo, o capítulo 13, 14 de Juízes, quando o anjo do Senhor aparece a Manoá, pai de Sansão. Vocês se lembram disso? Quando ele aparece e eles querem erguer um altar, o anjo permite o altar. E o Manoá pergunta assim: e qual é o seu nome para que ofereçamos sacrifício? E ele responde: por que queres saber o meu nome, que é maravilhoso? Né? E quando nós vemos a revelação ou a profecia do Cristo que viria ao mundo, em Isaías, nós vemos ele dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Só dele ter aceitado a veneração, a gente percebe que ele não era um anjo comum, que ele era o anjo do Senhor, a prefiguração, a manifestação do Cristo no Antigo Testamento. O próprio João, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, depois das revelações maravilhosas, ele se prostra diante do anjo, e o anjo diz: o que você está fazendo? Eu sou conservo teu e de teus irmãos. Fique de pé e glorifique aquele que é digno. Por isso, certamente, nós podemos entender as manifestações veterotestamentárias do nosso Senhor e Salvador. Ao olhar para Cristo, vemos plenamente a Deus. Preste atenção que bonito, olha. O mesmo Deus que acalmou o mar e tempestade, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O mesmo Deus que multiplicou pães, é o Deus que fez pão cair do céu. O mesmo Deus que purifica o templo, é o Deus que destrói Nadab e Abiú, por levantarem fogo estranho perante o Senhor. O mesmo Deus que veio buscar e salvar o perdido, é o Deus que deseja salvar os homens no Antigo Testamento. Olha como isso é importante a gente compreender. A graça não trouxe mais flexibilidade quanto à vida diante do Senhor. Na verdade, o Senhor Jesus, não é que ele elevou o nível. Jesus elevou o nível. Antes, se o homem adulterasse, ele era apedrejado. Agora, só de olhar com intenção impura, ele já pecou em seu coração. Não, irmãos, aí Jesus elevou o nível. Não, ele nos revelou o verdadeiro nível. Ele não elevou, ele não mudou, ele só explicou: gente, o adultério não se limita à coabitação de um homem com uma mulher de outro casamento, não. Ela se estende a desejar uma outra pessoa em seu coração. Isso já é adultério. Jesus só explicou, de fato. Então, a gente vai ver que o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, com o mesmo juízo. E o que isso requer? Requer que ainda andemos em santo temor. Requer que ainda busquemos, como foi citado, Nadab e Abiú. Eu vou fazer só isso daqui, está tranquilo, não tem problema não. Eu posso fazer isso no púlpito, eu posso fazer isso de qualquer jeito. Conversa com Nadab e Abiú. Pergunta para eles se o culto pode ser oferecido do jeito que você quer. Adorar a Cristo, ou o Cristo das nossas vidas, tem que ser de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Pastor, eu adoro a Deus quando eu me sinto bem. O que é isso, irmão? Você está enganado. Está totalmente enganado. Nós adoramos a Deus quando oferecemos a Ele o que Ele pediu para receber. Amor, devoção, temor, que é sabedoria, ou o princípio da sabedoria. Então não mudou a reverência que devemos ter no culto de hoje, para o culto dos judeus, ao Deus Todo-Poderoso da nuvem de fogo. Não mudou a reverência que tem que se ter. Ele ainda exige de nós, porque a reverência expressa temor e devoção.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Tipos de Cristo no Antigo Testamento. Olha só, no Antigo Testamento existem vários tipos ou prefigurações de Cristo, que são indivíduos ou eventos que apontam simbolicamente para a vinda de Cristo. Antes da gente dar continuidade sobre essas questões aqui, para entender Cristo no Antigo Testamento e entender alguns textos bíblicos também, é muito importante se conhecer um pouco de algumas linguagens que a Bíblia utiliza para a gente saber entender as coisas, né? Por exemplo, o antropomorfismo e o antropopatismo. Isso são, pastor, mas o que é isso? Não, mas isso nos faz entender alguns textos que as pessoas ficam aí assim, por exemplo, se Deus é contra o ciúme, por que fala em Tiago que o Espírito que há em nós, habita em nós, sente ciúme de nós? Se Deus é Deus, e por que Ele se arrependeu de ter feito isso ou aquilo? Não, antropomorfismo é o tipo de linguagem que a Bíblia oferece, que condiciona a Deus, ou condiciona o homem a entender Deus, atribuindo a Deus feições humanas. Isso é o antropomorfismo. Antropomorfismo é uma palavra grega, na verdade, que dá para duas palavras portuguesas, que é antropo, que é homem, todo mundo sabe, e morfismo, que é o mesmo que forma. Então, a forma do homem, ou em forma de homem, isso é antropomorfismo. Então, quando a gente fala os cabelos de Jesus, os olhos de Deus por sobre a terra, a mão de Deus, a boca de Deus, é atribuindo a Deus feições humanas para que nós o entendamos em nossa mente limitada. Ou seja, Deus é muito mais do que essa forma aqui. Ele vai muito além. E o antropopatismo, que também é uma palavra grega, mas para duas em português, que é antropo, que é homem, e patos, que fala a respeito de sentimento. Patos é sentimento. Então, atribuímos a Deus sentimentos, como por exemplo, ciúme, ira, amor, né? Arrependimento. Tudo isso aí, isso vai nos fazer entender um pouquinho mais sobre, peraí, mas Deus está falando aqui que se arrependeu de ter feito, então Deus errou. Como funciona isso? Não, entendendo o tipo de linguagem que a gente pode interpretar da Bíblia, a gente consegue entender o que o texto está dizendo sem ficar falando heresia ou pensando que tem alguma coisa escrita errada. Você sabia que existem mais de 62 mil conexões na Bíblia? Eu estou abrindo um parêntese aqui só na escritura, para a gente entender a grandeza de Deus. Mais de 62 mil conexões, só na Bíblia, de versículo para versículo, palavra, mais de 62 mil. Como que um ser humano conseguiria fazer isso? Não tem como, irmãos. Não há possibilidade. Se fosse um homem só, ele conseguiria, depois de muitos anos. Mas nós estamos falando de mais de 40 autores, escritores, num espaço de tempo de até 1500 anos. E mais de 62 mil conexões, de homens que não se conheceram, que não se viram, etnias diferentes. Não tem como. No Antigo Testamento existem vários tipos ou prefigurações. Vamos conhecer alguns deles? Adão, o primeiro Adão, nós vemos que entrou o pecado no mundo, pelo segundo Adão saiu. O Noé na arca, como o Cristo, né, que veio para poder guardar a sua igreja. O Melquisedeque, o José, o Moisés. Eu creio que todos esses aqui vocês já podem parar e fazer menção de onde de fato ele aponta para Jesus. E o Cordeiro Pascal, ele também aponta para Jesus. A serpente de bronze, que o próprio Jesus faz menção dela em João. Davi, o servo sofredor, o sumo sacerdote, todos esses fazem menção de Cristo Jesus no Antigo Testamento, apontam para Cristo Jesus. Irmãos, se todos esses apontam para Cristo Jesus, nós também temos que apontar. Será que a gente pode parar um pouquinho essa noite e pensar se a minha vida também, ou o que eu vivo, aponta para Cristo Jesus? A gente poderia pensar um pouco sobre isso. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, a perfeita imagem do Pai, o ápice da revelação de Deus. Paulo, ele foi muito profundo nesse poema aqui. Muito profundo, o poema tirado desde Gênesis, na verdade, o que está em questão, o texto áureo dessa noite. Ele foi extremamente profundo e bem incisivo na apresentação de Cristo aqui. Ele mostrou Jesus como sendo o supremo, a supremacia. A gente vai chegar nisso. O Filho é a imagem do Deus invisível. A própria natureza e caráter de Deus foram perfeitamente revelados nele. Nele, o invisível tornou-se visível. Esse é o nosso Cristo, irmãos. Tudo aquilo que nós lemos no Antigo Testamento agora está vestido de carne humana. Olha, como pode ser isso? Eu sempre cito porque eu amo as falas do exegeta John Stott, né? Que ele diz assim: e Cristo então
veio pelas portas dos fundos desse mundo, deitou-se em uma simples manjedoura, cresceu com os homens, chorando e sorrindo com eles. Ao tempo oportuno subiu a via dolorosa. Na verdade ele diz, enquanto trabalhava com a madeira na marcenaria, ele observava o madeiro no Calvário. No tempo oportuno subiu a via dolorosa, pregado no madeiro, suspirou, morrendo a nossa morte, para vivermos a sua própria vida. E é exatamente isso. Esse é o Cristo a quem nós adoramos. Será que isso não muda a forma com a qual cantamos canções como as que cantamos agora há pouco? Será que isso não muda as nossas orações? Será que essa compreensão de quem Cristo é não influencia na nossa devoção? Jesus e Paulo, com a experiência da estrada de Damasco em mente, afirma que a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, tinha amanhecido sobre ele. 2 Coríntios 4:4. As nossas experiências pretéritas devem nos revelar o Cristo das nossas vidas. A experiência da conversão de Paulo, está vendo como que, abrindo um parêntese aqui novamente, como que é bonito a forma com a qual Deus permite o autógrafo, Deus permite a singularidade da experiência e o estilo do escritor. Mesmo inspirado pelo Espírito, cada um dos escritores contam suas experiências pessoais. Paulo revela a grandeza de Deus e a imagem de Deus que amanheceu sobre a vida dele e sobre as nossas vidas. Por isso Jesus é chamado como a brilhante estrela da manhã, que é o sol. Ele ilumina, o dia termina, a noite termina para nós quando o dia começa. Jesus é o nosso dia eterno. Isso é maravilhoso demais. Não há nada maior em termos de revelação da parte de Deus. Não há nada mais a ser buscado fora da pessoa de Cristo. Nada. Irmãos, não há revelação nova que supere o que a Bíblia já apresenta. Não adianta acordar pela manhã e dizer, Deus me deu uma nova perspectiva, Deus me deu uma nova visão, Deus me revelou algo que ninguém ainda sabe. A gente ouve isso sempre aí, né? Vem para o culto, porque Deus me deu um mistério que só eu sei, e eu vou revelar. Mentira, anátema, falso, sem vergonha, filho do cão, demoniado. Umas pessoas assim, o demônio olha e fala assim, salva ele por favor, porque se ele vier para o inferno ele vai tomar o meu lugar. Não tem condições. Jesus é o píncaro da revelação. Ele é o máximo. Ele é o Everest da cordilheira do Himalaia. Ele é tudo o que nós precisamos saber. Ele é quem nós precisamos conhecer. Ele é a revelação máxima para a humanidade. Ele é tudo isso, irmãos. Como vamos cultuá-lo? Nós não podemos substituir o Cristo que já se manifestou por uma arca, por exemplo. Não dá. A arca apontou para ele. O tabernáculo, como as crianças vão aprender, apontava para ele. Esses utensílios não podem ser venerados. Não há poder nesses utensílios. O poder está em para quem esses utensílios apontavam. Cristo Jesus. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, ele é o princípio de toda a criação. Isso não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado. Princípio é o primogênito, ou seja, toda a criação partiu nele. Ele não é o princípio, o primeiro a ser criado, mas o esteio, onde tudo foi criado. A base, onde tudo foi criado, é ele. Além de ser a base, a origem, o esteio, ele também é o mantenedor de tudo o que ele mesmo criou. Tudo o que existe foi criado por ele e é mantido por ele. Ele também é o fim de todas as coisas. Tudo foi criado por ele, nele e para ele. A outra canção que Paulo canta em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Início, existência e propósito. Tudo em uma só pessoa. Cristo Jesus.
Paulo mostra que o universo foi criado no Filho, a esfera da criação, por meio dele, como agente divino da criação. Lembra do texto de João, capítulo 1? Ele é o início de todas as coisas, a palavra, o verbo, o logos de todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se faria ou se fez. Ele estava no início com Deus. Ele é Deus. Estava na criação Pai, Filho e Espírito Santo. O plano de redenção é sustentado por Pai, Filho e Espírito Santo. O plano de consumação é sustentado e finalizado, concretizado, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, 3 pessoas, um só Deus. Quem entende isso? 3 pessoas, um só Deus, entende? Você me explica melhor depois, irmão, porque isso aí é tenso. Se não for a graça e o Espírito para nos dar pleno entendimento sobre isso. Eu creio que quando a gente pensa em 3 pessoas, um só Deus, eu acredito que é nesse momento que a gente fala assim, a gente tem realmente só que crer. Porque a nossa limitada mente não vai conseguir entender ou explicar. Não tem como. A melhor explicação que eu tive sobre isso, assim, que pelo menos assim, não é a melhor explicação, mas a forma mais simples foi, eu me lembro que tem bastante tempo, foi a Laura que me explicou. Pode ser que ela não se lembre, mas ela me explicou o que aprendeu aqui na salinha, que Pai, Filho e Espírito Santo é como um ovo, que tem casca, clara e gema, mas é um ovo só. Falei, é isso aí. Eu vou explicar desse jeito agora, porque foi a melhor explicação que eu recebi. Deu para entender, não é? Para ele, como objetivo ou alvo, ou seja, propósito da criação. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, a finalidade da existência de tudo que tem, que existe, é para Deus. Não só você como ser, mas o que você faz. Não só quem você é, mas o que você faz tem que ser para ele. É a finalidade da sua existência, é glorificá-lo. Esse é o conceito de Martinho Lutero com relação à vocação, o sacerdócio universal de todos os crentes. A teologia formatada da vocação de todos os seres humanos, que coadunam na glória de Deus. Seja um jogador de futebol, um médico, um teólogo, seja um psicólogo, um professor, um pedreiro, um engenheiro. O que fazemos para que o nome dele seja glorificado. Se andássemos desse jeito, murmuraríamos menos, reclamaríamos menos e glorificaríamos mais. Porque se você entender o seu trabalho também como uma forma de exercer a sua vocação, você vai parar de murmurar por causa do seu trabalho, por causa da sua família, e vai entender que os devaneios familiares ou profissionais, os altos e baixos, estão relacionados a um tipo de vida que oscila mesmo, mas que a adoração ao nosso Deus é incircunstancial. Ela independe da oscilação do meu humor, das minhas vontades ou desejos. A adoração a Deus, ela não depende de como eu estou, porque eu não adoro a Deus porque eu estou assim, eu adoro a Deus porque Ele é assim. O homem muda, o mundo muda, a cultura muda, o planeta muda, Deus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É a imutabilidade do nosso Senhor, um atributo incomunicável. Ele não compartilha esse atributo com a gente. Então Ele continua sendo o mesmo, o amoroso, mas também grandioso Deus. Jesus, o primogênito da criação, e nós vamos partindo para a conclusão. No grego, o primogênito pode se referir ao primeiro na ordem do tempo, como um primeiro filho, ou alguém que é de destaque na classificação, foi o que eu falei agora. Nele parte todas as coisas, a partir dele. Ele é o primeiro, tudo vem dele e volta para ele. Eu também o constituirei meu primogênito supremo sobre todos os reis da terra. Aqui a ênfase parece estar sobre a prioridade de classificação de Jesus acima e além da criação. Está dando para entender? Que o nosso Deus, Ele criou todas as coisas, mas Ele está acima dela. A Septuaginta, né? Esse termo frequentemente foi usado na Septuaginta para designar aquele que teve um lugar especial no amor do Pai. Irmãos, Jesus, Ele criou todas as coisas, não é? O deísmo ensina que Ele criou todas as coisas, deixou ao seu bel prazer e foi embora. O teísmo ensina que Ele criou e participa de tudo que criou, que Ele coordena, que Ele ordena.
Ele é Deus participativo. É claro que não no nível do panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo, como por exemplo no filme Avatar, que apresenta o panteísmo de uma forma muito explícita. Não, Deus não é tudo e tudo não é Deus. Ele não está em tudo e tudo está em Deus. Não é bem assim que as coisas funcionam. Ele é supremo, Ele é acima de tudo o que criou. E Ele sustenta tudo aquilo que Ele mesmo criou. De toda a criação, não é no sentido de fazer parte, mas de preceder toda a criação e ser soberano sobre ela. É o que nós falamos agora. Porquanto nele todas as coisas foram criadas, não é? Nele, Ele é a base sobre a qual todas as coisas podem existir. Foi o que nós falamos agora há pouco. É nele. Nada pode existir fora de Deus. E não há nada no universo, como disse Abraham Kuyper, que ele não clame: é meu. Irmãos, nós somos dele. E é impossível fugir de sua presença. É impossível fugir de sua vontade. É impossível. Ele é inescapável. Hendrickson ilustrou esta verdade dizendo que Jesus é a pedra angular de todo o edifício, que leva a sua orientação e direção. E de fato é a pedra angular que vai dar direção à edificação. Ele é essa pedra. O apóstolo Pedro fala isso muito bem na 1 de Pedro, no capítulo 2, né? Versículo 16 diz: nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Céus correspondem a invisível, assim como a terra corresponde à visível. Todas as coisas foram trazidas à existência pelo ato criativo de Deus. E isso daqui é maravilhoso, porque Deus não é um artífice comum. Ele não é um artífice que usa uma matéria-prima para criar alguma coisa. Até a matéria-prima foi criada no ato criacional por Ele. Ele não usou algo que existia, Ele trouxe à existência o que ainda não existia. Essa é a diferença de Deus. Ele é criador. Ele não é só um homem, Ele não é só um ser que usa de outras coisas para poder construir. Não. Por isso que Ele quebra o vaso e faz de novo. Foi Ele quem fez o vaso mesmo. Paulo destaca as coisas invisíveis, listando em 4 classes de poderes angelicais: tronos, domínios, principados e potestades. Aqui estão incluídos anjos bons e anjos maus, certamente fazendo menção à idolatria ou à veneração a anjos na igreja em Colossos. E Paulo vai deixar muito claro que ele é superior a qualquer classe angelical, seja ela até demoníaca, como disse o Martinho Lutero, né? Até o diabo é o diabo de Deus. Então tudo está sob o domínio dele. A morte não é superior a ele, ele a venceu. Nada, nem poderes nenhum podem alcançar a grandeza do Deus a quem servimos. Jesus de fato é o nosso Senhor. Paulo afirmou que Cristo é superior a todos os seres angélicos, inclusive os mais sublimes, e nele foram criadas todas as coisas, como falamos agora há pouco, né? Paulo enfatiza o estado permanente da criação contínua existência. Não é que ele criou apenas, mas o que foi criado permanece por causa dele e para ele. Isso inclui cada um de nós. A permanência da nossa existência é porque ele assim o deseja. É a vontade dele. E quando chegar o tempo da gente ir, é porque ele também assim o desejou. Supremacia de Cristo na criação. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado para Ele. Tudo, irmãos. Eu gosto muito de assistir documentários de vida animal, então eu sou apaixonado. Tem um que chama Pacífico Sul e mostra o Oceano Pacífico lá do Sul. E mostra as profundezas e os animais. Eu gosto quando o narrador, ele tem aquela voz assim bacana, né? Imponente. Ele fala assim: daqui para baixo o ser humano ainda não conhece. Nós queremos desvendar os mistérios intergalácticos, mas não conhecemos sequer o planeta que vivemos. Mas ele, quando conversa com Jó, diz assim: Jó, onde você estava quando eu andava nas profundezas da terra? Esse é o nosso Deus. O que o homem não passa pela cabeça conhecer, Deus caminha. Deus caminha. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado para ele. Por meio dele, Jesus, que é a imagem de Deus e o primogênito de toda a criação, é o instrumento pelo qual Deus usou para criar todas as coisas. Ele é o verbo, né? Como nós falamos. Por fim, o apóstolo Paulo assevera que
além de ser o início e o meio, Cristo também é o fim da criação. Toda a criação é destinada para servir a sua vontade, contribuir para a sua glória. Ele é o propósito da existência de todas as coisas. O universo é cristocêntrico. Maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso. Vocês gostam de ver vídeos e coisas sobre o sistema intergaláctico? Eu amo. Eu sou apaixonado com esse negócio. E aquelas incontáveis estrelas ali, o Senhor, cada uma delas tem um propósito. Olha para nós, irmãos. Um pó, um grãozinho no meio de toda uma existência ainda não conhecida pelo homem, pelos astrônomos. E ainda assim Deus se importa e habita no nosso meio. Como pode isso? Como pode isso? Qual outro Deus encarnou e anda no meio do seu povo e ama a ponto de morrer, não só pelo ser humano, mas por tudo o que ele criou, né? Ele é antes de todas as coisas, subsiste através dele, e Paulo vai dizendo que, novamente, que ele, Jesus, é antes de todas as coisas e nenhum outro existe antes dele. Em João 8,58, temos o fato de que Jesus existe antes de Abraão. Não apenas existe, mas eu sou. Lembra quando ele fala sobre isso? Vamos lembrar. Ele fala assim, eu sou antes de Abraão. É o mesmo eu sou. O mesmo que a gente sempre compartilha aqui. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bispo das almas, eu sou o autor e consumador da sua fé, eu sou o primeiro e o último, eu sou a voz das o pastor das ovelhas. Todo esse eu sou o que sou, do Antigo Testamento, do capítulo 3 de Êxodo, é o mesmo, ele é o mesmo eu sou, é o nosso Cristo, irmãos. Como é que nós não vamos adorar Ele? Como é que nós não vamos tirar o dia do Senhor na semana? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Ele fala e as coisas vêm à existência. Você entende esse poder? Haja luz e houve luz. Haja firmamento no meio das águas e assim aconteceu. Haja separação entre águas e águas, água por cima do firmamento e água na terra, por baixo do firmamento, e assim aconteceu. A voz do nosso Senhor tem poder para trazer à existência o que não existe. E isso não é motivo para você sair por aí dizendo, eu não tenho um carro importado. Fala aí, Senhor, em nome de Jesus, traz à existência. Não é desse jeito. Ele não vai nos dar nada que não glorificará o nome dele. Tudo que ele cria, tudo que ele faz é para a sua própria glória. Quando ele fala com o povo de Israel, quando ele levanta Ciro como seu ungido, ele fala assim, tudo que eu estou fazendo é por amor ao meu nome. Eu vou perdoar vocês, eu vou libertar vocês, vou levar vocês de volta para casa por amor ao meu nome. Então para que nós existimos? Por amor ao nome do nosso Senhor. Aqui nós vamos encerrando, porque do versículo 21 ao 23, ele fala agora que nós entendemos como nós somos. Ele fala um pouco de como isso se deu. Ele criou todas as coisas e agora ele salvou todas as coisas. E a morte de Cristo não se limitou à salvação do ser humano, mas de tudo aquilo que foi manchado pelo pecado no ato da queda, do pecado original. Ele restaurou tudo. O poder dele restaura todo o universo. Homens novos, glorificados em um espaço também glorificado e novo, como está escrito em Apocalipse capítulo 21, eis que tudo novo se fez. É disso que se trata. Esses somos nós, mas esse é Ele, o nosso Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão, pela vida do nosso pastor? Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos começar com o período das perguntas. Nós temos aí 20 minutos aí que vocês podem desfrutar de fazer algumas perguntas relacionadas com o tema que foi ministrado. Quem quer começar fazendo uma pergunta aí para o nosso pastor? Irmãos, nada de perguntar uma vez salvo, sempre salvo. Isso. Pode levantar a mão, irmãos, que eu vou até vocês. Ninguém? Ou ninguém entendeu nada, ou ficou muito claro, né? Irmãos, esse momento que todo mundo gosta, ninguém vai levantar a mão. Será que eles estão com vergonha do pastor? Será?
Irmão, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente vai orar e vai encerrar então. Amém? Pergunta aí, irmãos. Tem tanto pastor aqui, ó, professor, vai aproveitar, ué. Aproveitar o tempo. O primeiro que perguntar, aí começa. Gente, eu me preparei tanto para responder. Então tá bom. Acho que não tem perguntas não, pastor. Ah, tem um aqui? Igual o pastor falou que a Laura falou que igual o ovo representa Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eu também aprendi que é como se fossem os 3 estados físicos da água, porém os 3 são água. Amém. Boa, Yuri. Mais alguém? Cheio de seminarista aí, ninguém tem dúvida? Nada? Ah, tem uma mão levantada ali, ó. Deixa eu ir lá. Enquanto ele vai lá, irmãos, esse é o Yuri. O Yuri um dia estava no gabinete, nós estávamos conversando, né? E ele falou, eu falei com ele assim, Yuri, quando você crescer, você vai trabalhar de quê? Não, pastor, não vou trabalhar não, vou ser pastor. Até hoje eu não sei o que ele quis dizer, mas eu fiquei meio magoado. Pastor Maxwell, graça e paz. O senhor palestrou a respeito de quem Jesus é. Para um cristão, é muito tranquilo responder quem Jesus é. A gente tem um entendimento de Jesus como nosso Salvador. Entretanto, na nossa sociedade hoje em dia, a imagem de Jesus como Salvador, ela é muito distorcida. Ninguém entende Jesus como um Salvador. Entende ele como um filósofo, como um bom cristão, como um líder a ser seguido, um criador de uma ideia, de uma boa moral. Como nós cristãos conseguimos não só testemunhar, mas testificar de um Jesus não só como um criador de moral, mas de Deus encarnado? A sua pergunta é muito boa. E está muito relacionada à obra do próprio Jesus. Enquanto o ser humano não reconhecer a sua condição pecaminosa, ele vai ter dificuldade para conseguir reconhecer a obra que somente o Cristo Deus tem poder para poder fazer, que é a redenção. Sendo assim, apresentar para uma sociedade corrompida quem é Jesus, como tem sido nos nossos dias, abrindo um parêntese, baseado em seus feitos miraculosos, que é mais ou menos assim que nós convidamos as pessoas para a igreja. Vamos para a minha igreja, lá tem milagre, lá você vai ver isso acontecer, aquilo acontecer, Deus vai abrir as portas para você, vai te dar um emprego. É por isso que a sociedade tem esse contexto, esse conceito acerca de quem Ele é. Mas dificilmente um de nós aqui vai convidar alguém para a igreja dizendo assim, vamos para a igreja para você conhecer a Jesus, porque você é um pecador miserável, né? Você está morto no seu delito e no seu pecado. E Jesus é Deus que morreu na cruz para te perdoar. O que é isso, irmão? Porque nos nossos dias o ser humano é o centro do coração de Deus. O antropocentrismo tomou conta. Então, como eu apresento Jesus de fato como sendo não apenas um mestre de conduta moral? Como que eu consigo apresentar Jesus como sendo Deus? Apresentando a sua obra, mas a obra vicária, apresentando o plano de salvação. Naturalmente, partindo da queda, apresentando o Deus que criou, o homem que caiu, e o Cristo como Deus que tem o plano, desde antes da fundação do mundo, como diz a palavra, de redimir o homem. Essa é a forma correta de se apresentar, deixando claro que, ainda que Ele não cure você se você for na minha igreja, o seu arrependimento proporcionará a você uma vida com Ele e a vida eterna, que é mais valiosa do que a cura do seu corpo físico. É difícil fazer isso hoje? Muito difícil. Mas esse é o nosso Jesus. Paulo não usou de meias palavras com os colossenses. Ele foi logo no primeiro capítulo, na abertura da carta, dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o princípio de toda a criação. Ele não usou meias palavras. Ele deixou claro, Ele é o começo de tudo, Ele é quem sustenta tudo e Ele é o fim de tudo. Não é diferente para nós. Nós também temos que ser claros e objetivos, lembrando que Jesus não é só um santo milagreiro, mas é o Deus encarnado que tira o pecado do mundo. Vai ser difícil? Vai, mas é a forma correta de se fazer. Amém? Amém.
Mais alguma pergunta? Graça e paz, boa noite. No início da preleção, o pastor disse que por que nos faltam hoje apologetas? Baseado nessa pergunta, pastor, por que nos faltam apologetas? O senhor acredita que esse movimento hoje, que há um movimento dos céus para trazer a igreja aos princípios bíblicos? Porque eu tenho visto, enxergado que a igreja se perdeu, né? Em muitos sentidos, a igreja, principalmente a igreja cristã brasileira, ela se perdeu. Mas o senhor acredita que possa existir um regresso nessas doutrinas básicas? Porque nós precisamos disso. O senhor acredita que possa existir ou que esse rumo que a igreja cristã brasileira tomou, ele é irreversível? Nossa, uma pergunta muito boa mesmo. Não acredito ser irreversível, não acredito que seja. Já que hoje é dia 31 de outubro, a gente pode rememorar a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, ou o dia 31 de outubro de 1517, foi o copo cheio, a gota d'água de um copo que veio se enchendo ao longo de toda a extensão da Idade Média. Então, desde o V século até o 15º século, que foi a Idade Média, quando a Igreja Católica ainda dominava a política, etc. e tal, e muitas questões aconteceram como acontece hoje para culminar na Reforma. Então, a Reforma não começou em Lutero, ela já veio começando com os pré-reformadores, ainda os mais proeminentes, como John Wycliffe, John Hus, ainda antes deles, Pedro Valdo, e antes deles, outros que vieram também apresentando a sua perspectiva de como deveria ser e de como a Bíblia de fato fala. O mundo estava caótico naquele período, muito caótico. E algumas coisas política estava caótica, financeiro estava caótico, a moral nem se fala. Só que Deus foi preparando todas as coisas. Com a invenção da imprensa, por exemplo, com John Gutenberg, ainda no 15º século já. A descoberta da América, por exemplo, Cristóvão Colombo, que inclusive nos escritos dele ele deixou claro que se não fosse pelo Espírito Santo ele não teria descoberto a América. Então, assim, as coisas foram acontecendo e chegaram num nível muito parecido com o que nós vivemos hoje. Se você ler um pouco da história da era medieval, você vai perceber que existia tanto sincretismo quanto hoje, né? Naquele tempo, por exemplo, eu sempre falo aqui porque chama atenção, eles vendiam, por exemplo, o suspiro de José numa garrafa. Eles vendiam o ovo que o Espírito Santo havia botado quando veio em forma de pomba. Eles vendiam lascas da cruz e a história diz que venderam tantas lascas da cruz que daria para construir a Arca de Noé. E a gente fala assim, gente, como assim esse povo é doido? Mas você usa aí o chaveirinho da vitória, o óleo ungido, o quipá ungido, né? a vassoura de fogo, a cerca elétrica espiritual. Tudo isso aí foi o que a Reforma Protestante veio para poder tirar. Então, eu penso assim, quando as coisas chegam num nível bem complicado mesmo, é hora dos apologetas, ou de Deus levantar as pessoas, como tem levantado em nossa nação. Eu poderia citar, por exemplo, Josemar Bessa, poderia citar Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Leandro Lima, poderia citar homens e mulheres, como no período da Reforma, que Deus tem despertado nesse tempo para trazer as pessoas ou a igreja para a origem, para o ponto culminante, que é a santa palavra de Deus como nosso manual de fé e prática. Sendo assim, é possível que, se você está orando por um avivamento, toda essa problemada no mundo é resposta da sua oração. Porque para ter um avivamento tem que estar no mundo morto. E esse mundo está praticamente desse jeito. Para a gente perceber um avivamento de verdade, vai ser quando a gente entender que o mundo está morto de verdade nos delitos e pecados. Eu acredito, sim, que mesmo com todo o sincretismo, com toda a história que a igreja vem vivendo, é possível, e eu não só acredito ser possível, eu creio que vai acontecer. Há de haver um grande despertamento espiritual na igreja de Cristo, retornando os irmãos à sanidade da palavra de Deus, para que vivamos uma vida íntegra. Aí começarão as grandes perseguições. Abrindo um parêntese aqui, nós temos uma missionária hoje no Vale das Vertentes. E foi muito legal uma conversa que eu tive com ela algum tempo atrás, que ela falou comigo, a gente está no processo ainda de adaptação, adequação, de conquistar a comunidade e tal, e agora já passamos o processo da intencionalidade, né, de uma forma mais direta, não que ela não venha pregando a palavra até aqui. E ela falou comigo assim, no penúltima visita que eu fiz, pastor, eu amo esse lugar porque
todo mundo aqui gosta de mim. Eu falei, gosta até você começar a pregar abertamente o evangelho. Você vai fazer inimigos. Que não há neutralidade quando o evangelho é pregado. Quando a igreja entender a palavra e viver de forma bíblica, vai acabar essas aberturas em programas de televisão, essa pataquada toda vai acabar e vai dar lugar para um tempo de perseguição. Mas nós seremos perseguidos felizes da vida, cheios do Espírito Santo, sabendo que estamos entregando as nossas vidas por amor a Cristo, como Ele fez por nós. Eu creio sim. Amém. Ah, não falei que ia começar a perguntar? Agora não tem tempo mais não. Todo mundo quer agora. Boa noite, irmãos. Pastor, gostaria de saber qual que é a forma da gente manter um relacionamento com Deus sem enfatizar uma das três pessoas em detrimento das outras. Manter um relacionamento sem enfatizar uma das três pessoas da Trindade? Ah, entendi, não dá. Não, irmão, pode enfatizar, é tudo um só. Não, porque eu entendi o que o irmão quis dizer. Quer dizer o seguinte, eu não posso ficar adorando só Jesus, né? Eu também tenho que adorar a Deus Pai e Deus... Não, é um só. Você adorou a Jesus, Deus está super feliz. Porque Ele é a imagem do Deus invisível, né? Inclusive, esse negócio de vamos fazer um culto para o Espírito Santo. Irmão... Não é assim não, né? Os três são um. E nós, a obra do Espírito Santo, por exemplo, é revelar o Cristo. O próprio Espírito Santo fala assim, eu tenho que ir, porque se eu não for, o outro Consolador não vem. E se ele não vier, vocês não vão ser consolados, e ele vai vir para revelar ao mundo o pecado, a justiça e do juízo. E ele ainda deixa claro no capítulo 15 do Evangelho de João assim, ele virá e não falará de si mesmo, mas dará testemunho da minha obra. Então é por isso que aquela ideia de que as pessoas quando forem arrebatadas, eu não vou entrar nesse, ou quando forem levadas, né? Não arrebatamento invisível, nós não cremos, mas quando a gente for, tem gente que pensa assim, ninguém vai ter memória do que aconteceu nessa terra. Não tem como não ter. Nós temos que nos lembrar do que aconteceu aqui, senão como é que nós vamos dar glória a Cristo? Não tem como, chegar lá, não lembra de nada, né? Aquele ali é Jesus. Hã? Quem? Não é assim. Então, não há problema, irmão. Pode orar em nome de Jesus, pode glorificar o nome do nosso Deus, porque Jesus é a revelação do Deus invisível, e o Espírito é quem nos leva à adoração ao nosso Senhor Jesus. Tá bom? Não se preocupe em... Será que Deus está meio chateado que eu tenho orado tanto em nome de Jesus? Isso não vai acontecer não, tá? Não vai acontecer não, eles são um. Agora é a última. Boa noite, irmãos, graça e paz, pastor Maxwell. Uma pergunta até que tem nos inquietado um pouco, e principalmente depois do fenômeno The Chosen, que vai exaltar a relação do Senhor Jesus com os seus discípulos e também com os seguidores que o cercavam. O Senhor nos disse, no início logo da sua palestra, que se você tem dificuldades com relação à Bíblia, a leitura em si, a compreensão dos textos, também veja filmes, ou ouça, ou veja algum tipo de material nesse sentido. Eu gostaria que o senhor dissesse, com a sua perspicácia no tema, como hoje é possível fazer esse crivo separador da imagem que é transmitido pela indústria cinematográfica, pelo que está sendo construído como um Jesus que tudo pode, e é um Jesus inclusivo, do nosso Senhor Jesus que é retratado em Colossenses. Muito bom. Pastor, eu iria encerrar falando sobre isso. Na verdade, fazendo uma retratação. Eu errei feio quando eu falei que você pode assistir filme, está tranquilo. Não faça isso. Eu ia retratar falando sobre isso. No ímpeto da fala, eu acabei falando, ouça, quando eu quis dizer ouça, ouça a Bíblia falada. Mas assistir filme, substituindo a leitura da palavra, isso foi um erro que eu cometi aqui. Peço perdão aos irmãos, tá? Faça uma edição aí. Não faz não que eu estou retratando aqui. Está tranquilo. Isso não é possível acontecer de forma pura, como na palavra. Nós sempre vamos ter a mão do homem trazendo o seu próprio conceito, a sua própria ideia de justiça. Como o homem tem a sua própria ideia de amor e a sua própria ideia de justiça, ele sempre vai colocar um pouco do que ele tem, a fim de melhorar a face de Cristo.
a fim de melhorar a personalidade do Senhor. Não falemos sobre o Deus sangrento, sanguinário do Antigo Testamento. Não falemos sobre o Deus que deixava matar as ovelhinhas. Meu Deus, como é que Deus mandava sacrificar o cordeirinho? Não, a Bíblia ela é completa, ela tem um propósito de revelar e engrandecer a Deus. Eu não tenho condições de dizer a você assim, assista isso ou aquilo que vai edificar a sua vida, que vai ser maravilhoso. Irmão, não é assim que funciona. Tome cuidado. Eu vi uma pessoa, aqueles memes, e está dentro disso que o irmão está falando assim, a menina falando com ele assim, eu assisti o filme, desesperada, né? Eu assisti o filme, esse que lançou agora, eu me esqueço. Forja. Eu assisti, mudou minha vida, eu estou vendo gente diferente. O rapaz olha para a cama e fala assim, já pensou se ela lesse a Bíblia? Ela ia ficar doida. Ou seja, nós substituímos a emoção da leitura bíblica pela emoção de experiências, ainda que essas experiências apontem para algumas doutrinas específicas. A Bíblia é insubstituível para nós, completamente. Assistir alguma coisa, The Chosen, é muito legal, mas está apresentando um Jesus à nossa imagem e semelhança. Isso é um perigo, mas não vou entrar nesse mérito aí, tá bom? Então, vamos ter um pouco de cuidado com relação a isso e não deixemos de lado a leitura da palavra. Eu repito, se você não consegue ler, tem dificuldade para entender, ouça. Eu consigo mais ouvindo. Existe a Bíblia falada. Ouça, então. Mas não substitua a leitura bíblica. Inclusive, abrindo um parêntese, pastor, devocional não é ler livro, viu, irmãos? Ler livro é uma bênção, devocional é com a palavra, devocional é com o Senhor. O devocional não pode ser substituído. Eu vou fazer meu devocional, eu vou assistir Quarto de Guerra. Isso não é devocional, é entretenimento. Eu vou assistir a Forja, eu vou assistir Milagre lá, não sei das quantas. É entretenimento que pode te emocionar, edificar a sua vida e até te ensina. Mas quem tem ensinamentos absolutos, sem mão humana, é a palavra. Viu, pastor? Então, eu peço perdão por ter utilizado essa fala mais no início e certamente não se repetirá. Amém. Não, a gente tem mais um tempinho ainda. Já tem? Tem. Mas não era 20 minutos? É 20, você parou 9h10. Não, parei. Tem mais tempo. Vamos embora. Só a última. Pode perguntar. Pastor, nós vimos aí na ministração do senhor como que Paulo foi enfático, né? E incisivo em combater as filosofias e, enfim, os ensinamentos equivocados, né? Na igreja de Colossos. Agora nós, hoje, século 21, a gente vive uma realidade talvez até pior, né? Seria correto dizer que, na nossa caminhada cristã, como cristãos que temos a responsabilidade de evangelizar, nós vamos gastar grande parte do nosso tempo em evangelização. Quando eu digo evangelização, eu estou dizendo direta, de fazer uma abordagem, apresentando ali o plano de salvação, que nós vamos gastar mais tempo da nossa caminhada cristã nesse processo de evangelização, combatendo esse, como é que eu vou dizer, esse cristianismo que, né, que eles pregam, do que necessariamente evangelizando um não cristão. E assim, colocando dessa forma, a gente deve olhar para isso como algo que faz parte da nossa caminhada cristã? Ai, muito boa a sua pergunta, viu? Faz parte, com certeza, porque Pedro fez isso, Paulo fez isso, Jesus fez isso. Jesus combateu as heresias. É falado mais sobre falsos profetas e falsos mestres no Novo Testamento do que sobre o próprio diabo. Então, isso é parte praticante da nossa vida e faz parte da missão de Deus. Então, nós temos os mestres que se preparam, que estudam para isso, para combater esse tipo de heresia, porque uma heresia dentro de uma igreja pode contaminar toda ela. E você pode perder muito mais pessoas com uma pregação fora da Bíblia ou até antibíblica do que talvez de outra forma. Então, existem os evangelistas e os missionários, mas os missionários também são apologetas. Por exemplo, como atingir uma cultura animista?
como combater ou conversar no período oportuno com o totemismo, com índios que praticam o totemismo, por exemplo. Né? Então, conhecer e entender quem é Jesus, essa apologética, irmã Raquel, ela está ligada ao seu conhecimento da palavra, a fim não de disputar. Eu quero deixar isso muito claro, que não é uma prática de debates. Eu acho que nós todos estamos enfadados de debates. Vira e mexe, eu sou convidado para debates. Pastor, nós vamos falar sobre calvinismo e arminianismo. O senhor pode vir debater? Não posso. Eu já estou cansado disso, eu já sei. E sai cada um com o seu próprio pensamento, não muda o pensamento de ninguém, não edifica a vida de ninguém, e a gente sai com vontade de bater no irmão, de assassinar. Então isso não é bom. Perder seu réu primário, então a gente não pode deixar dessa forma. Então a forma é, eu conheço a Jesus como Paulo apresentou aqui. O que Paulo fez aqui foi ser um apologeta missionário. Ele deixou claro em quem ele crê, e ele apresentou de forma muito clara quem é a pessoa que ele crê, Cristo Jesus. E nós, na nossa caminhada, vamos tanto evangelizar as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e vamos também combater no meio do caminho aqueles que andam, mas estão com o pensamento distorcido, porque estão sendo catequizados pelo YouTube. Por exemplo, uma pequena heresia pode contaminar uma família inteira, uma vida, um mundo, uma igreja inteira. Então nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que gastar tempo, gastar a nossa vida nos preparando para evangelizar. Por quê, irmã Raquel? Evangelizar não é mais apenas dizer Jesus te ama. Evangelizar é dizer o que aconteceu comigo, quem ele é e o que ele fez. É o tema da conferência. Quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele fará. Isso é evangelizar. É o conhecimento básico da fé cristã. A nossa profissão de fé deve nos ensinar, e nós devemos todos como cristãos conhecer o básico de criação, queda, redenção e consumação. Nisso tudo aí consiste a fé do cristão. Ele vai conseguir conversar com cientistas e outros, mas sempre tendo a Bíblia como seu manual de fé e prática. Então é sim, não é fácil, mas é necessário. Amém. Nós vamos encerrar agora, nós só temos mais 4 minutos, mas eu tenho uma pergunta para fazer, pastor, só para finalizar. Pegando até um gancho nisso que a Raquel levantou, que a respeito da necessidade de ter mais apologetas, como outros irmãos também trouxeram, hoje o senhor trouxe aqui uma exposição maravilhosa a respeito da pessoa de Cristo. E nós sabemos que essa é uma doutrina base da igreja. A minha pergunta é a seguinte: qual é o limite que nós, como cristãos, devemos observar ao defender a nossa fé do ponto de vista, como que eu explico? Que a gente tem falado muito que a gente tem que se afastar das diferenças e se aproximar dos nossos irmãos naquilo que nos une. O que, por exemplo, eu devo defender na fé em relação ao irmão, por exemplo, que é neopentecostal, que crê em coisas que nós, que somos reformados, não cremos? Qual é o limite? Até onde eu posso ir? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou? Ficou, e a sua pergunta é capetística. Brincadeira, pastor. Porque fala de uma questão que é muito importante. Eu não sei dos irmãos que nos visitam aqui, se são de igrejas reformadas, pentecostais ou neopentecostais. Existem problemas em todos os eixos. Então, o pentecostal clássico, ele vai divergir do reformado em algumas questões, como a escatologia, de certa forma. Eles são dispensacionalistas, nós somos aliancistas. Vai divergir com relação às manifestações do Espírito Santo e o carisma. Mas o neopentecostal, esse é um problema. Esse é um problema. O neopentecostal, biblicamente, ele não pode nem ser considerado um cristão. De tanto que ele foge, ele criou um cristianismo à sua imagem, conforme a sua própria semelhança, baseado nos seus próprios desejos e no hedonismo que ainda domina os nossos tempos. Portanto, o respeito, ele é essencial. Eu não tenho dúvida disso. Nós não podemos desrespeitar irmãos que sejam de lugares que divergem da nossa fé. Até porque o reformado, se não tomar cuidado, pode ser a raça mais chata do mundo. Porque ele sempre vai se achar, ele às vezes assiste alguma coisa, lê meia dúzia de palavras, ouve um comentário no YouTube e se acha o teólogo dos teólogos.
e vai divergir de todo mundo e brigar com todo mundo, mas não tem um pingo de vida com Deus. Nada. Então, ser um reformado não é ser uma pessoa chata. Aqui, a nossa juventude, no início da igreja, era a juventude mais chata da vida. Os meninos falavam assim: pastor, vamos comer um cachorro quente? Eu falava: não vai dar, irmão. Por quê? Porque vocês são muito chatos. Vocês ficam falando de infra e supralapsarianismo, calvinismo, arminianismo, pelagianismo, sempre pelagianismo. Vocês não falam do Neymar, vocês não falam do Cristiano Ronaldo, vocês não falam de mais nada. Ninguém anda com vocês. Vocês já perceberam que é só vocês? Ninguém chega. Porque era chato, irmão. Descobriu a fé reformada, achou que agora está conhecendo Jesus. Isso é estranho. É estranho. O respeito, pastor Luiz, ele é necessário. Eu convivo com muitas pessoas que são neopentecostais, brinco com eles, nos divertimos, nos respeitamos. Mas quando existe uma pergunta, quando existe uma manifestação de uma crença que vai ferir a soteriologia, aí a coisa fica mais complicada. Quando percebemos que estão fugindo da centralidade de Cristo na salvação do homem, aí nós precisamos conversar com respeito, mas explicar. Agora, eu não fico brigando e nem discutindo com o pessoal que unge tudo. Teve uma vez que um irmão veio e foi no dia que nós pregamos sobre o óleo de unção, assim, explicando que isso não existe, tal, explicando para o irmão biblicamente na pregação. No final do culto, um visitante chegou perto do diácono: amei a igreja, amei a pregação. Será que o irmão tem um vidrinho de óleo para me dar? O meu acabou. Então, parece que não, entende? Então a gente olha e fala: irmão, porque a gente não usa mais essa questão. Então assim, se o irmão vê e ele crê, não vai levar ele para o inferno. Não vai levar. O irmão que unge o carro dele à casa, não vai acontecer nada. O irmão que compra o cajado de Moisés, o irmão que compra a cerca elétrica espiritual, não vai levar ele para o inferno. Só que ele está gastando um dinheiro ali que poderia ser utilizado de uma forma melhor. Então, pastor Luiz, eu costumo... sabedoria para lidar com as pessoas, respeito e muito amor. Amém. Irmãos, pode? Eu só queria indicar, já que terminou as perguntas, graças a Deus, 2 livros aqui importantes que, assim, dentro do tema, eu penso assim, irmãos, está entre os livros que eu amo de verdade. Esse daqui, A Morte da Morte na Morte de Cristo, de John Owen. É um trava-língua, né? A Morte da Morte na Morte de Cristo. Irmãos, é um dos livros que, se você ler alguma obra nos nossos dias sobre justificação pela fé, ela vai partindo de alguns ensinamentos aqui. Para você ter uma ideia, as 72 primeiras páginas desse livro ensina como ler o livro. É prefácio e ensina como você vai entender. É uma obra formidável de Cristo Jesus. A justificação pela fé é uma doutrina chave do cristianismo que tem sido deixada de lado nos púlpitos das igrejas. Mas é aqui que nós vamos entender a pergunta do pastor Luiz. E como que nós vamos praticar isso? Esse daqui é um livro que eu amo também, que é do Joel Bake, que eu amo, que é Espiritualidade Reformada. É fabuloso, né? Uma teologia prática para a devoção a Deus. Então eu sugiro que vocês leiam esses livros, eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados como eu fui e estou sendo. Amém? Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus os abençoe, desculpem as brincadeiras e mais uma vez me perdoem pela falha no início da ministração. Deus abençoe, pastor. Amém.